encontro nosso aqui no Psi Cascais. Para quem ainda não sabe, eu sou Lauren Cascais e esse aqui é o nosso cantinho de transformação. E então, vamos finalmente começar os nossos assuntos. Semana passada nós falamos um pouco sobre tentar criar uma nova visão sobre aquilo que a vida nos entrega. E esse entregar que a vida nos trouxe foi sobre esse momento que vivenciamos na pandemia. E esse novo olhar foi criado a partir de um momento de aceitação. Ou seja, nós encontrarmos e entender o que nós podemos modificar e aquilo que nós não podemos modificar. E a partir do resultado dessa realidade, a gente criar ferramentas e instrumentos para nos adaptar melhor a essa rotina, a esse novo momento da nossa vida. Porque a partir disso a gente pode criar uma rotina mais saudável, cuidando da nossa saúde mental e física também, porque a sua saúde mental influencia muito na saúde do seu corpo. Então, vamos para o nosso assunto dessa semana. Nessa semana, a gente vai estar iniciando a visão de 5 elementos importantes que eu pretendo trabalhar futuramente. E o primeiro elemento que a gente vai falar é sobre autoaceitação. O que é autoaceitação? Como você já pode saber, o auto se refere a si mesmo, ou seja, é você se aceitar, é você se amar. Mas você pode pensar, mas Lore, quem é que não se aceita hoje em dia? Acredite se quiser, muitas pessoas têm problemas de autoaceitação. Umas demonstram e outras não. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Como eu falei, a autoaceitação, ela vem a partir do momento em que você se vê e se reconhece. Você vê os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, porque todos nós possuímos tanto qualidades quanto defeitos. Nós possuímos limitações e potencialidades. E no que a autoaceitação reflete na nossa vida? Ela reflete em praticamente tudo o que nós vivemos, porque é a partir da relação que nós temos conosco que nós partimos para a relação com o outro. Porque a maneira com que eu me vejo e a maneira com que eu me reconheço, ela entrega o valor que eu vou ter dentro das minhas relações. Por exemplo, eu vou falar para vocês 4 situações em que as pessoas que não possuem autoaceitação, elas desenvolvem. Por exemplo, se eu não me aceito, eu geralmente me martirizo e fico sofrendo além da conta daquilo que eu não consigo realizar. Eu coloco o meu defeito ou aquela minha limitação em um grau mais elevado com que eu não consigo. Eu me vejo como a pior pessoa do mundo. Me vejo como uma pessoa fracassada que não consegue alcançar aquilo que eu desejo. E isso influencia diretamente na maneira com que eu permito que a outra pessoa me trata. E a partir daí nós vemos sofrimento psíquico e sofrimento entre relações tóxicas, relações abusivas e vários outros tipos de relacionamentos em que as pessoas são afetadas pela falta de aceitação em si. E você pode pensar, ok, existem pessoas que hoje em dia ainda não se aceitam, mas
A autoaceitação, ela é uma construção. Ela se desenvolve a partir do momento em que eu me reconheço no mundo. Ela não é construída de um dia para o outro. Ela vem através da nossa história, em todas as nossas relações. Da maneira com que eu era tratada na minha infância, na maneira com que eu vim construindo isso a partir da minha vida. E se você não foi uma pessoa valorizada, se você foi uma pessoa que foi muito cobrada durante o teu ciclo vivencial, isso afeta ou pode ter afetado a sua maneira de se enxergar. E isso prejudica você, impede de você ser, crescer e principalmente se permitir realizar. E existem maneiras de que nós possamos aumentar a nossa autorrealização? Sim, existem maneiras. E uma dessas maneiras é você aceitar a si, você se respeitar e você se permitir a ser quem é, a possuir o seu próprio tempo e a possuir as suas próprias limitações. Você não precisa estar no tempo de outra pessoa. Você não precisa estar dentro das expectativas de outras pessoas. Você precisa viver a sua vida, entender quem você é e quem você quer se tornar. E isso faz parte do processo de autoaceitação. Bem, então vamos falar sobre 5 pontos em que você pode integrar na sua rotina que podem te ajudar nesse processo de autoaceitação. O primeiro, o tornar esse processo de se aceitar como um autocuidado. Autoaceitação é você se aceitar e se amar hoje, como você é agora, mesmo com suas limitações e potencialidades, mas aceitar quem é você hoje. Isso é um autocuidado diário que você pode fazer que transforma literalmente a maneira com que você se vê e a maneira com que você cria a sua realidade. Segundo ponto, você pode procurar fazer terapia. Porque hoje em dia a gente tem a certeza que a terapia ela é um elemento muito importante nos nossos dias, pois esse profissional vai te auxiliar a criar ferramentas para que você possa desfrutar de uma vida com melhor qualidade de vida, que você possa superar as suas limitações e obstáculos. E terceiro, vamos lá. Terceiro ponto, não dá tanta importância às críticas. Todos nós possuímos e recebemos críticas, tanto sobre nós como dos outros sobre a nossa pessoa. Você pegar uma crítica e torná-la uma maneira produtiva de crescer é bom, mas você dá valor demais a isso prejudica muito esse seu processo de reconhecimento. E quarto, acreditar em você mesmo. Todos nós possuímos potencialidades. Você é capaz. Se você se dedicar, se você se dispor a realizar algo ou ir atrás de algo, você é capaz sim. Mas você precisa primeiramente acreditar. Não adianta o outro acreditar em você se você mesmo não acredita. E um outro elemento muito importante é você reconhecer o seu valor. Você reconhecer o valor da sua existência, o valor da sua vida. Isso é indispensável para esse nosso processo de autoaceitação. Porque a partir do momento em que eu me reconheço como valioso, eu vou agregar valor à minha vida, eu vou agregar valor aos meus conceitos, às minhas escolhas e a partir disso construir
processos de mudanças. Bem, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que esses tenham sido instantes proveitosos para você, que você possa ter aprendido um pouco mais, ter reconhecido elementos proveitosos para sua vida, e que se você sabe ou conhece de uma pessoa que acharia essa nossa conversa interessante ou agregaria valor para a vida dela, compartilha, porque essa é a principal ideia desse canal, compartilhar conhecimentos e experiências, para que a partir disso a gente possa transformar os nossos dias. Então, se você quiser saber mais sobre o canal, sobre Psicascais, sobre esta pessoa, é só você olhar as nossas descrições e visitar as nossas outras redes sociais. E é isso, até semana que vem e tchau!